Rapidinha, né? Uau! Vamos agora, então, ver como é que vai ser essa sequência das aulas nossas aí, ok? Vocês vão perceber que vai acompanhar sempre essa... Olha lá, sempre vou estar acompanhando vocês aí, beleza? E nós temos aí, do outro lado, legal? A logo do canal, tá bom? Acompanhe junto comigo que a gente vai aprender essa matéria juntos. Legal? Vamos lá, então? Seguinte, apresentação dessa matéria. Então, olha lá. É cálculo de várias variáveis. Você viu lá no cálculo 1, né, o plano cartesiano, eixo x e eixo y, não é isso? Aqui nós estamos vendo várias variáveis. Primeiramente de duas variáveis, depois 3, 4 e n variáveis. Uau! Então observe, lá você tinha o f de x, era a imagem para um valor de x. Legal? Observe que agora nós não temos uma variável só. X era a variável independente e y é a variável que dependia de x. Agora não, você vai ver o que vai acontecer. Observe esse exemplo do cilindro que está aí, tá vendo o cilindro? Olha esse cilindrinho que tem aqui. Observe que tem um Rzinho e um H. Ora, quanto maior esse R, maior esse H, portanto, maior será a área dessa figura. Não é isso? Então observe que aqui tem um exemplo bem legal e se presta atenção no exemplo, que na primeira lista de exercícios já tem isso parecido com isso para fazer, bem simplesinho. Então, observe que a nossa função da área dessa superfície cilíndrica é em função de RH. Para um valor de R igual a 11, então R é o primeiro, olha sempre na lei. Se na lei está escrito F de RH, nessa ordem R é o raio, H é a altura. Como ele fala no exercício que o R é 11 e o H é 5, é só substituir lá na função lá de cima. E eu resolver esses valores, observe lá que vai dar 352 pi centímetros quadrados. Facinho, né? Bem tranquilinho. Então, olha lá, definição de uma função de duas variáveis inicialmente. Observe que agora estamos usando o termo z. Por que z? Porque nós estamos saindo do plano cartesiano e entrando agora no espaço, por assim dizer, cartesiano. Observe, quando você tinha eixo x e eixo y, ou melhor, desculpa, eixo x e eixo y, você tinha reais por reais, o que dava reais ao quadrado. Agora nós temos três eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Z, olha lá. E observe que z é a variável dependente, então z será a nossa imagem dessa figura. Legal? Porque nós estamos no espaço, portanto, R3. Legal? R3 significa reais por reais por reais. Eixo x, eixo y, eixo z. Legal? E nós não temos mais um par ordenado, e sim uma terna ordenada. Não se assuste com os desenhos, a gente vai aprender a trabalhar isso durante esse início do semestre, tá? Então olha lá, só para você ter uma ideia. Observe que aqui você tem uma superfície. Nessa superfície tem um ponto x, y, z. X, uma coordenada, uma abscissa, uma ordenada. E o eixo z chamamos de quê? Cota. Cota. C-O-T-A. Beleza? Então essa cota, no caso, seria a imagem quando você pega o valor de x, eixo y. Na parte inferior chamamos de domínio dessa função em R3, x, y, z, R, 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 R3. Legal? Continuando. Então, vamos pegar um exemplo e trabalhar em cima desse tal de domínio. Vamos ver? Ó, esboça o gráfico das funções a duas variáveis cujo domínio D é um disco circular consistindo em todos os pontos x, y, é que x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. O ano passado, quando você estava no terceiro ano do ensino médio, ou no segundo, você deve ter visto o assunto geometria analítica. Em geometria analítica tem uma resolução gráfica de equações. O que nós queremos saber aqui, observe que o índice da raiz é o índice quadrado. Isso significa que quando você tem um radical, o radicando, que é o cara de dentro, e se o radical, o índice dele é par, isso significa que o radicando tem que ser maior ou igual a zero, ele não pode ser negativo. E se você escrever 1 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero, olha o que vai aparecer. Uau! Tá vendo as condições? Primeiro, olha as condições aqui. Desculpa, não passei para essa parte. Z tem que ser maior ou igual a zero. Z é esse f de xy, não é?
E por que tem que ser maior ou igual a zero? Porque a raiz quadrada de um número real positivo sempre será um número real positivo. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5. Mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Legal? Bem tranquilinho, né? Só lembrando desses conceitos aí. Então, resolvendo aquela expressão lá de cima, 1 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero, observe o que vai acontecer. Nós vamos ter uma condição de existência dela. E aí, observe que vai aparecer uma figura bem... Bom, você já ouviu falar, você já trabalhou com ela, mas talvez você não trabalhou no sentido de confeccionar essa figura que a gente vai aprender no próximo capítulo. Mas observe que figura que aparece. Olha, é uma semisfera. Por que semisfera? Só a parte de cima, porque é mais a raiz. Se você usasse o mais e menos, você usaria a esfera completa. Como você só usou só o mais, você pegou só a parte de cima. Legal? Olha a leizinha dela lá. F de y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. E o domínio seria esse círculo aqui embaixo. Perceba que a esfera ela termina num ponto e depois está plano. Por quê? Porque não existe essa função para valores reais acima desse raio da esfera. Por que será? Vamos olhar um pouquinho, acho que o exemplo 2 fica mais claro. Isso mostra o gráfico da função a duas variáveis cujo domínio é dado por xy e está definido pelo fxyz. Opa, fxyz não seria, fxy seria z. E se z é igual a 1 menos x menos y sobre 2? Ora, esse 2 pode passar multiplicando, não pode? E não vai virar a equação de um plano. Opa, olha lá. O plano 2x mais 2z menos y igual a zero. Você viu matéria de GA? E em GA o professor vai ter explicado para vocês como é que funciona esse tal de construção de um plano. Não é isso? Se você fizer uma mágica que nada mais é do que 0x e y, acho z. 0 y e o z, acho x. 0x e o z, acho y. É aí por isso que está 1, 0, 0. Tá vendo que zerou o y e o z. E no segundo, zerou o x e o z. E no terceiro, zerou o x e o y. Então, se lá naquela função 2z mais 2x menos y igual a 2, você zerar o valor de z e zerar o valor de y, você vai achar o z igual a 1. Foi assim que ele fez. Legal? Feito isso, olha o gráfico do plano aí. Tá vendo o plano? Isso significa que esse gráfico fxy vai ser esse plano que está aqui. Esse plano que está deitado nessa expressão. Beleza? Entendeu mais ou menos como é que faz os gráficos? Bom, o gráfico em si a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Aqui é só para mostrar o que a gente vai trabalhar durante o semestre, mas vocês vão ver que as matérias são bem simples, não é tão difícil assim não. Assusta agora porque como é que eu faço um gráfico R3 se eu nem expliquei como é? Calma que você vai ver, vamos ver devagarzinho, passo a passo. Legal? Definição de uma função de várias variáveis. Então, agora não são duas variáveis mais, são várias variáveis. Várias variáveis significa mais de uma variável. Legal? Então, olha lá, 1, 2, 3. Agora vamos lá. Se tiver duas, é dupla. Se tiver 3, é tripla. Se tiver 4, é quádrupla. Se tiver 5, é quíntupla. Se tiver n, é n-upla, nupla. Então, observe que esse conceito de nupla significa nada mais é do que não é duas coordenadas, não são três coordenadas, são n coordenadas. x1, x2, x3 até xn. Ah lá, tá acompanhando? Olha na linha aqui do texto. Beleza? E o w vai ser exatamente a variável que vai depender dessas outras variáveis. Sacou? Nesse exemplo aqui, ó, observe que lá no final ele fala que w é fx, y e z. No caso, esse w pode ser três variáveis se o n for igual a 3. Legal? Então não seria um espaço não de 3 dimensões, mas de 4 dimensões. Uau, a imagem seria 3 dimensões? Como é que seria isso? A gente não vai trabalhar com a parte geométrica disso, só na parte algébrica. Só interessa o número. Tá bom? Para nós aqui, futuros engenheiros, no caso, engenheiros químicos. Observe agora dois exemplos, e esses exemplos vão estar na lista. Então presta atenção aí, ó. Se f é definido uma função fxy, 3x mais 2y para todos os valores de x e y. Encontre f de 1, 2. Lá na lei, ele define x e y. No caso da pergunta, f de x igual a 1 e y igual a 2.
e vamos colocar os valores lá. E a mesma coisa para a letra B. Olha lá, não é difícil, é só substituição de valores. E tão fácil como a primeira aula de função que você viu no primeiro ano, tá bom? Observe que f de 1, 2 vai colocar no lugar de x1, no lugar de y2 e resolver a continha. A mesma coisa se funciona quando tiver uma representação trigonométrica, seno e cosseno. Não tem problema. 3 vezes seno dá o quê? 3 seno. 2 vezes cosseno dá 2 cosseno. Às vezes aparece alguma identidade trigonométrica, nós vamos vermos na próxima questão, eu acho. Na questão número 2, se g de x, y, z, olha, 4. Por que 4? X, y, z e a g, não é isso? A anterior é x, y e a f, 3 dimensões, beleza? R3. Nesse caso seria R4. Para todos os valores x, y, z, exceto aqueles que anulam o denominador. Por quê? Regrinha básica, não dividirás por zero, jamais. 10º mandamento, não dividirás por zero. O que é g de 2, 3, 7? Segue sempre a pergunta. Se na pergunta está x, y, z, aqui significa que o x é 2, o y é 3 e o z é igual a 7. Substituindo esses valores lá em cima, concentra só na letra A por enquanto. É só resolver a continha x vezes y, então vai ficar 2 vezes 3, depois embaixo 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 7 ao quadrado. Resolvendo essa continha vai dar 1. Legal? Agora, olha a letra B. Tal como no anterior, a gente substitui agora por valores trigonométricos. O x é seno de t, o y é cosseno de t e o z é 0. Substituindo esses valores, observe que aqui embaixo, né, x ao quadrado e y ao quadrado, então vai ficar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que é uma identidade trigonométrica que você já viu, que vale quanto? 1. Às vezes aparece isso, nem sempre, mas é bom sempre lembrar e é sempre bom fazer desse jeito, ok? Portanto, o g de seno de t e cosseno de t é 0. A resposta é seno de t vezes cosseno de t, visto que aqui embaixo é 1 menos 0 e vai dar 1. É isso que é para fazer nessa lista que a gente vai trabalhar aí na lista 1, ok? Observação, olha essa observação que legal, atenção, ó. Se uma função f a várias variáveis está definida por uma equação ou uma fórmula, então, a não ser que esteja estipulado o contrário, entende-se por domínio da função de conjunto de n variáveis, n nupla significa várias variáveis, para os quais a equação da fórmula admite resposta, ou seja, existe. Observe que nessa função nós temos uma raiz, então dentro da raiz só pode ser um valor positivo ou igual a zero. Uma condição, porque o índice da raiz é 2, que é par. E embaixo o y não pode ser zero. O y tem que ser diferente de zero. No final eu volto a falar sobre isso. Então observe aqui, para que exista essa função, o domínio, os valores que podem ser colocados no lugar de x e y, que são as variáveis independentes, são valores aonde faz essa expressão ser maior ou igual a zero. Resolvendo maior ou igual a zero, nós vamos ter isso daqui. Perceba que isso aqui, x e y, é um plano. E nesse plano é a equação de uma circunferência. E essa equação dessa circunferência, ela tem raiz igual a 2. E tem que ser diferente de zero pela condição do denominador. Como é que vai ser essa figura, então? Observe essa figurinha aqui bonitinho. Olha lá. Tudo que está esse círculo cinza aqui nessa parte interna é qualquer ponto que permite, porque existe, se você colocar qualquer valor que está dentro desse círculo, realmente a resposta vai dar um valor maior ou igual a zero, não vai ser negativo. Fora do ciclo, não. Nessa linha tracejada, essa parte do eixo do x está excluída, ou seja, lá no eixo do x. Por que está excluída? Porque o y tem que ser diferente de zero. Legal, pessoal? Bom, meninos, isso é a aula para essa semana e gostaria que vocês revessem esse vídeo, especialmente na parte dos exemplos numéricos, que é onde a lista está apoiada neles. Tá bom? Bom, nós estamos encerrando mesmo isso aqui, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre uma ideia muito interessante, que é exatamente esse conceito de... Eu sempre falo para meus alunos, né? E eu gosto muito de trabalhar com eles nesse sentido, e juntos somos mais fortes. Mas em que sentido acontece isso? Eu falo sempre no final dos meus vídeos, juntos somos mais fortes, é isso aí. Eu falo sempre assim, né? Como é que é? Se inscreva no canal. Peraí, deixa eu fazer certinho. Se inscreva no canal, curta o vídeo e acione o sininho, para quando chegar
Explicações como essa for direto ao seu e-mail. E sempre encerro falando juntos somos mais fortes. Sempre. Acontece que essa palavra juntos, essa frase juntos são mais fortes, ela só funciona com a concepção correta dela. E qual a concepção correta? Se pegar um bambu só, o vento consegue torcer, as pessoas conseguem falar e torcer e quebrar esse bambu. Mas se tiver mais de 1, 3, 4, uma fileira de bambus todos unidos, não tem vento e nem pessoa que possa derrubá-los. Vocês são esses bambus. Um apoiando o outro no sentido de ajudar a aprender, a entender, a aprender a matéria. A resposta passada por um colega só pela resposta não faz diferença. Mas se você fizer o seu colega entender como você entendeu, então realmente juntos somos mais fortes. Ok? Um apoiando o outro. Beleza? Inclusive o professor está aqui para apoiar você no sentido de aprender essa matéria. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? E se curte o canal, que o canal realmente é um canal que nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível, né? E aí, mais uma vez, vamos colocar a vinhetinha? Vamos lá? Para encerrar com chave de ouro, tá? Obrigado, pessoal!